Olá, meus queridos. O Pai das Luzes, primeiro sermão pregado por Charles Spurgeon na Capela Batista de New Park Street, em Londres, no domingo da manhã do dia 18 de dezembro de 1853. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, de lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Tiago 1,17, versão revista e atualizada. Algumas áreas da ciência e alguns temas de estudo são inesgotáveis para nós. Talvez encontremos esse tópico para instrução, investigação e assombros maravilhosos. Se pudéssemos descer as profundezas da Terra com o geólogo e trazer à superfície esqueletos de monstros extintos há muitas eras, observar os sinais de grandes convulsões e estudar as antigas e novas formações das camadas da Terra, você pudesse subir no pináculo com o astrônomo e tentar medir os céus e contar as estrelas, ficaríamos perdidos em nossas descobertas. O mesmo pode ser dito de todas as ciências naturais. Qualquer que seja o objeto de seu estudo, não parece possível que o homem seja capaz de dizer no final: eu não tenho nada mais a aprender, sou conhecedor de tudo. Mas se um dia acontecer que nos tornamos tão bem informados que nada ficasse desconhecido, a natureza e seus mistérios, os céus, o mar e a terra, todos perfeitamente compreendidos, ainda assim continuaria a existir um assunto sobre o qual os filhos dos homens poderiam meditar, discutir, refletir e ainda ser desconhecido em grande medida. Esse assunto é Deus, do qual, com humilde reverência, falo nesse momento. Que o Santo Espírito nos dê a sabedoria para ampliar nossas mentes e guiar nossos corações em um entendimento da parte da verdade que lhe diz respeito e que nos é revelada no texto de nossa consideração hoje. Temos aqui uma figura majestosa. 2. Um atributo glorioso. 3. Um grato reconhecimento. 1. Figura majestosa. Deus aqui é chamado de o Pai das Luzes, comparando-se com o Sol. É a mais pura verdade que este mundo inferior é o reflexo de um mundo superior. Nele, uma vez, a face de Deus pode ser vista num lago transparente e límpido. O pecado, no entanto, bagunçou a superfície das águas. O retrato dele está quebrado e é visto apenas em pedaços. Todavia ainda há as peças, os destroços da imagem, e não a poremos à parte. Levantemos nossos olhos ao alto e contemplemos o único objeto que é digno de ser chamado de um emblema da divindade. Cremos que podemos ver várias ideias expressas nas figuras usadas em nosso texto pelo apóstolo. Independência ou autoexistência. Deus é o único ser autoexistente. O Sol não é tão autoexistente assim, mas ele é muito mais independente do que qualquer outro objeto que conhecemos. Todo o resto da natureza está continuamente pedindo empréstimos. Por assim dizer, os legumes retiram seu sustento do solo, os animais deles mesmos ou de outros. O homem supre-se de tudo. De fato, o homem é o maior mendigo no universo. A lua ilumina todas as noites com a luz do sol e os planetas utilizam essa luz vinda do sol para resplandecerem. A Mãe Terra é extremamente dependente do sol, apesar do orgulho de seus filhos, que a Terra é além de um pequeno glóbulo dançando os raios de sua majestosa órbita. O Sol dá, mas não tira nada, concede a todos, mas não recebe de nenhum. Inclina-se sobre todos, porém vive sozinho em sua própria grandeza solene e gloriosa. Assim é Deus, o grande eu sou, que se senta num trono próprio e não pede licença para ser. Todas as coisas são dele e por ele, ele não precisa delas. E se todas elas fossem aniquiladas, isso não significaria prejudicá-lo em absolutamente nada. Ele poderia existir como sempre existiu, sozinho. Ele tem em si mesmo tudo o que vale a pena ter. Nele apoia-se todas as coisas. Ele não se apoia em ninguém. Humildemente podemos falar sobre ele, que a si mesmo se ilumina. Quem conhece as profundezas, quem habita longe do olhar mortal e compreende os anjos, cujo sorriso tem, desde o princípio, preenchido todas as luzes que cortam seus feixes pelo céu, mas deve ele esconder o rosto do atônito sol e de todas as estrelas até que o caos venha novamente. 2. Sublimidade e grandeza são outras ideias sugeridas pela figura no texto.
O sol é uma das mais magníficas coisas criadas. Quando ele se mostra, a lua e as estrelas escondem suas faces, visto que em qualquer parte do seu curso ele é um objeto grande. Quando primeiro ele atinge o céu oriental com os faróis da sua subida, quando ele se senta serenamente no meio do céu ao meio-dia, ou quando ele se aposenta em esplendor no entardecer, grandeza é sempre uma de suas características. Ele é demasiadamente brilhante para os nossos olhos o contemplarem, apesar de estarmos em uma distância tão grande dele. Muito mais sublime é Deus. Quem pode descrevê-lo? Seus servos angelicais são gloriosos? O show estrelado do seu trono é glorioso como ele é? Por mais que estiquemos nossa imaginação em admiração, ficaríamos. Bem faz os anjos ao cobrir com véu seus rostos, pois até os seus olhos não podem suportar seu brilho, nenhum homem pode vê-lo. Suas costas foi tudo o que Moisés viu. Mesmo que tomássemos emprestados os olhos e as asas da águia e voássemos até a glória celestial e tentássemos isso uma e outra vez, perceberíamos finalmente que o homem não pode ver Deus. Nuvens e escuridão estão em sua volta e dele mesmo pode ter tido. Escuridão com excessivo brilho faz com que tuas luzes apareçam. 3. Poder também parece uma ideia proeminente nesta expressão do apóstolo, Pai das luzes. O sol é como um gigante saindo de seu aposento, e como um homem forte, ele se alegra em correr a sua corrida. Ele arrasta o sistema solar inteiro em seu trajeto majestoso, e ninguém pode se opor a ele. Como poderosamente ele mantém seu curso. Assim também é nosso Deus glorioso em seu poder. Ninguém sabe o tamanho do seu poder, é infinito. Ele fala e a sua palavra é o próprio poder. Ele decide e a sua vontade é onipotente. Quem pode frustrar seus propósitos? A natureza pode frustrá-lo? Não, as colinas derretem como cera na presença do Senhor. Elas saltam perante ele como carneiros. Pelo seu poder as águas são divididas, o fogo não queima, seus servos, bestas selvagens são domadas. Ele levantou o dedo e veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias. E as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se levou por cima da terra como Noé e sua família. Em vão poderiam montanhas, estrelas e todos os elementos da terra guerrilharem contra ele. Quem pode vencê-lo em batalha? Será os homens? Não, ele contra todos os homens, mas são como uma gota num balde. Aquele que está sentado no céu tem seus inimigos em escárnio. Os demônios do inferno devem resistir-lhe? Não, uma vez eles caíram da beirada do céu, é em vão o seu rugido. Satanás está acorrentado e é levado acorrentado em espetáculo. Ele é escravo de Deus e involuntariamente obedece seu mestre. Ó amados, Deus é aqui revelado para nós. Põe este pensamento debaixo do seu travesseiro e quando os problemas surgirem, use-o e tenha boa noite de sono, pois seu poder protegê-lo-losão de todo mal. 4. Beneficência perante ser também uma das ideias principais do texto. Beneficência parece ser também uma das ideias principais do texto. O sol é absolutamente necessário para o nosso ser. Não haveria luz, nem calor, nem vida, nem chuva, nem nada sem ele. É necessário também para o nosso bem-estar. O sol é tão grande, o sol é de fato o grande filântropo. Ele visita toda a terra e o dá livremente a todos, tanto para o camponês como para o príncipe. Pode-se amaldiçoá-lo ou abençoá-lo, e ele é o mesmo. Ele não recusa luz dele nem ao criminoso. Assim também é Deus, o bom, o muito bom. Se ele ocultasse sua face, o céu não seria o céu. Sem Deus, o universo todo seria um vale de ossos secos, um horrível caso de horrores, uma ruína, uma horrível tumba. Ah, como é bom nosso Deus! Ele não restringe suas misericórdias para nenhuma raça. Os bárbaros dos lugares mais distantes são bem-vindos ao seu amor, como qualquer um de nós. O pecador recebe sua graça e perde sua antiga natureza maligna. Ele a oferece aos pecadores e aos ingratos, e se os homens não fossem por natureza cegos, eles veriam através da sua luz
que o defeito é neles e não nele. A luz do sol que brilhou no meu berço brilhará no meu leito da morte e lançará um brilho em meu túmulo. Então Deus, o beneficente e clemente, revele nosso caminho com a luz do sol. A terra é como um sepulcro triste sem ele, mas com ele é leve e alegre, como um terraço numa casa ainda mais feliz. O atributo glorioso. Os apóstolos têm assim introduzido o sol como uma figura para representar o Pai das luzes, percebendo que não comportava toda a semelhança do Deus invisível, parece constrangido, e para corrigir tal observação, comentar que, ao contrário do sol, nosso Pai não tem desvio nem inconstância. O sol tem variações, pois ele se levanta em um momento diferente de cada dia, ele se põe em várias horas ao longo do ano, ele se move para as outras partes dos céus, ele está nublado, eclipsado, e até mesmo uma diminuição da luz em algum declínio misterioso do éter luminífero que os rodeia. Ele tem desvios, ele gira sua carruagem para o sul, até que, no solstício, Deus o impede de reverter suas rédeas, e então ele nos visita mais uma vez. Contudo, Deus é superior a todas as figuras ou emblemas. Ele é imutável. O sol muda, as montanhas caem, o oceano seca, as estrelas desaparecem da abóbada da noite, mas Deus é só Deus, permanece sempre igual. Se eu entrasse em um discurso completo sobre o assunto da imutabilidade, meu tempo multiplicado por um número elevado me falharia. Mas lembrando que não há nenhuma mudança em seu poder, justiça, conhecimento, juramento, ameaça ou decreto, vou limitar-me ao fato de que seu amor para nós não conhece variação, com que frequência é chamado de amor imutável e eterno. Ele me ama agora tanto quanto ele amou quando primeiro escreveu meu nome em seu eterno livro de eleitos. Ele não se arrependeu de sua escolha, ele não apagou nenhum dos seus escolhidos, não há rasuras nesse livro, e todos cujos nomes estão escritos nele estão seguros para sempre. Nem Deus me ama menos agora do que quando ele deu a grande prova de amor, seu Filho Jesus Cristo, para morrer por mim. Mesmo agora ele me ama com a mesma intensidade de quando ele derramou sua taça de justiça sobre seu amado para salvar nós, vermes rebeldes. Todos nós temos momentos em que consideramos de amor especial, quando a sua luz brilha ao nosso redor e nós esperamos a luz do seu rosto sorridente, mas não suportamos que ele realmente nos amasse mais do que agora. Ah, não, ele se revelou seu amor de uma maneira agradável, a carne e o sangue, mas as provas são igualmente provas do seu amor. Na luta com Apolião no vale da humilhação, no vale da sombra da morte e nas feiras de vaidade, ele sempre será o mesmo, e ele não nos amará mais nem menos do que quando cantamos com vozes angelicais as canções do céu. A morte, às vezes, na expectativa humana, é muito penosa para a carne e o sangue, mas se essa verdade do amor imutável de Deus fosse bem lembrada, a morte não seria um julgamento para nós, como foi para muitos. Devemos saber que aqueles que ajudou Jacó a escolher e a encolher seus pés e morrer, aquele que permitiu a Davi dizer, não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação, em toda a minha esperança, segundo Samuel 23:5. E aquele que permitiu que Estevão adormecesse em meio à chuva de pedras, será o libertador de todos os que confiam nele. Durante a eternidade não haverá lágrimas, nem suspiro de contendas, mas a mesma unidade ininterrupta e abençoada prevalecerá para sempre. E o Deus continuará a conferir-nos o seu amor imutável, graças a ele, por nós, amar tanto. Um grato reconhecimento. O apóstolo, tendo introduzido Deus como o Pai das luzes e qualificada figura, agora passa a atribuir todos os bons presentes a ele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação, sombra de mudança. Tiago 1,17. Parece perfeitamente razoável que, ao nascer do sol, a natureza receba como uma canção, e não é mais razoável que, em nome do Pai das luzes, devemos levantar uma música? Os anjos podem cantar no céu, Adão poderia ter rimado no paraíso, e todo cristão sente vontade de confessar e cantar também por suas dádivas.
Desde a queda, este versículo teve uma ênfase adicional e de significado, pois em nós, por natureza, não há coisa boa, e por nosso pecado perdemos nossos direitos a qualquer favor de Deus. Nossos dons naturais, como a beleza, a eloquência, a saúde, a vida e a felicidade, provêm dele igualmente. Não temos nada que não tenhamos recebido. A terra um dia ressoará esta música emocionada pelo infinito, e o céu deverá se juntar ao coro. O caos e a noite gritarão em voz alta, mesmo a voz involuntária do inferno grunhirá um reconhecimento do fato de que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo o Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu consegui meu objetivo ser você comigo, em seu coração dizer a contemplação de Yahvé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como foi no princípio, é agora e sempre será para toda a eternidade. Amém. Ore para que o Espírito Santo use esse sermão para trazer conhecimento salvífico de Jesus Cristo e para a edificação da igreja. Aqui está a fonte, os sites, archive.org, foi retirado do site projetocasteloforte.com.br, mais um dos sermões maravilhosos que eu peço que você compartilhe. Então, o Pai das Luzes, o primeiro sermão pregado por Spurgeon em Londres, um homem que provocou um grande avivamento em sua época, lá por volta do século XIX. Peço que compartilhe nas redes sociais, curta, comente, divulgue, inscreva-se no canal, deixe seu like. Muito obrigado por ter assistido. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Amém.